Deus, Deus seja louvado, o inimigo derrotado, a paz de Jesus e o amor de Maria. E que possamos declarar desde já vai declarando essa verdade: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém? Sejamos todos bem-vindos. O meu nome é Paulo Escudeiro de Maria, sou da cidade de Santo André, pertenço à paróquia São Camilo de Leles, em Camilópolis, e pertenci à Rádio Imaculada Conceição durante 25 anos e hoje na Rádio Santíssima. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer ao convite do grupo Sagrada Família, da paróquia Santa Cruz, pelo convite, para estarmos falando desse tema que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, diante dessa pandemia e de tantas coisas que estão acontecendo, que é o batismo no Espírito Santo. Então que possamos mergulhar. Então eu já convido você a traçarmos o sinal da cruz para bem começarmos e que o Senhor nos dê entendimento para que a gente possa reanimar a nossa fé. Amém? Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Usamos expressões como batismo do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo de Deus. São expressões que são usadas para pessoas que experimentam o agir do Espírito de Deus abundantemente. É a pessoa que se abre para esse reinflamar da fé. Então, diante de tantas coisas que estamos vendo, diante de tanta pandemia, onde vemos pessoas, mesmo cristãs, católicas, que mesmo que vão à missa ou estão vendo missa através da TV, a gente vê muita gente desanimada. Foi batizado, cheio do Espírito Santo, mas hoje está lá, e aí, irmão, beleza? Ai, tá indo, né? E aí, irmão, como é que tá? Ai, meu Deus, rezo, não tá mudando minha vida. Então você vê pessoas assim, desanimadas. Ai, Paulo, eu tô sentindo um vazio tão grande. E aí a gente vai vendo pessoas que realmente começam a experimentar. Não o Espírito de Deus, mas o espírito de porco, porque aí fica torcendo pro outro, dá tudo certo pro outro, para mim não dá. Para! Nós temos que mergulhar nesse Senhor. Então é preciso que realmente entendamos o grande amor. Se pegarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, é o próprio Senhor que diz, ouvistes, disse Jesus, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí, continuando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí a loucura desse acontecimento, diz a palavra que eles estavam fechados, as portas fechadas, porque o Senhor havia morrido, continuavam rezando em oração, só que estavam as portas fechadas com medo dos romanos, com medo de morrer, com medo dos judeus, enfim, estavam lá. E quando aconteceu Pentecostes, todo esse medo saiu. E aí eles começaram numa alegria que transbordava. E se olharmos em Atos dos Apóstolos, lá no final do capítulo 2, lá no versículo 13, as pessoas olhavam, nossa, o que é isso? Por que essa alegria? Esses caras estão todos loucos. E uns diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Então tinha gente que olhava e achava que eles estavam bêbados. Por
Porque não é possível, como que pode ser alegre diante de tantas coisas? Como pode ser feliz ou ter essa força diante dessa pandemia onde mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil? Como que a gente pode ser feliz diante de tantos desempregados, mais de 15 milhões? Como que eu posso ser feliz se na minha casa eu estou desempregado? Por exemplo, você que está desempregado, olha para a tua vida e fala, rezo, e não adianta. Como eu posso ser feliz e alegre e dizer, né, a alegria do Senhor é minha força, se eu perdi alguém querido no meio dessa pandemia, ou por causa do Covid, ou por causa de câncer, ou por causa de outra enfermidade, rezei tanto e Deus não me ouviu. Por que faz milagres para tantos e não faz para mim, ou não fez? Então, muitas vezes, diante do Senhor, a gente coloca dúvidas. Porque muitas vezes tínhamos esse fogo do Espírito Santo, mas algo no dia a dia da nossa vida foi tirando essa força. Talvez o tentador dizendo, desiste, não adianta. Talvez o esfriamento da fé. Então, é mais do que necessário clamarmos o batismo do Espírito Santo, o sopro de Deus, e que possamos realmente mergulhar no Senhor. O batismo do Espírito Santo vivencia-se no dia a dia. E aí o que acontece? Quando nos abrimos à ação do Senhor, vivenciamos a unção na oração. Então olha para a tua vida, como está a tua vida de oração, meu irmão? Porque tem gente que faz oração normal, reza Ave Maria, Pai Nosso, reza até o terço, mas não é com a mesma emoção, não é com o mesmo ardor que rezava antigamente. E aí eu falei, eu rezo, Jesus não me ouve, mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitos com oração de lamúria, ai Senhor, isso acontece comigo, ai Senhor, será que não tem jeito, ai Senhor, meu filho, eu rezo tanto, não muda. Então, quando nos abrimos à ação do Senhor e somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa oração fica diferente. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter versículos decorados, só precisa estar com o coração em Deus, com o coração em Deus. Também vivenciamos a sua consolação na provação. Porque quando está tudo bem, Deus é jóia, oh Senhor, te amo, aleluia, oh glória a Deus. Mas começou com problemas, morte, desemprego, separação no casamento, um filho nas drogas, alguém que está depressivo, a gente reza, não está adiantando, a gente vendo um filho, talvez uma filha trancada no quarto, no sofá, que não reage. E aí quando vem as provações, o desemprego, falta de dinheiro, abre o armário, não tem, né, uma bolacha, não tem uma mistura na geladeira, não tem um arroz, feijão, fala, meu Deus, quando vem as provações, quantos esquecem do Senhor? Mas aquele que é de Deus vai permanecer. Então, esse é o pedido para você, meu irmão, permaneça no Senhor. No batismo do Espírito Santo, vivenciamos a sua luz nas decisões. A gente vai decidir alguma coisa, não vai por, nossa, e aí faz uma burrada, ai meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? A gente reza e entrega para Deus. E o Espírito Santo, ele nos ilumina para que, né, que a gente tenha uma decisão certa, para que a gente fale a palavra certa para um filho, para um marido, para a esposa, para um sogro, para um irmão, para alguém que você brigou. Não, eu não vou discutir, calma, deixa eu esfriar. Ô Senhor, ajoelhar e rezar. Então o Espírito Santo nos dá essa luz. Quando nos abrimos à ação do Espírito Santo, também vivenciamos o poder no ministério apostólico. Quando a gente, né, vai servir ao Senhor, o Senhor nos dá essa força. Só que tem gente que muitas vezes se esqueceu disso, sabe? Mesmo estando na igreja. Aí vai lá, tinha o dom, né, de ciência, mas agora continua, mesmo não está rezando mais, a vida sua, né, está vivendo uma vida diferenciada, longe de Deus, né? Talvez um cara que era casado saindo contra as mulheres, só que ele está rezando lá, o Senhor está tocando e tal, e pá, mas ele acha que ele tem o poder, ele não deposita mais a sua confiança no Senhor. Esquece a palavra de Deus que diz o importante é que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Mas muitas vezes não, a pessoa está tão inflamada, cheia de coisa, que ela fica muito mais alegre. As pessoas falam, nossa, você é de Deus, você... Mas talvez vivendo uma vida de inferno. Temos que olhar isso e nos abrir à ação do Espírito Santo, senão Satanás engole. Como um leão. Como um leão. Só espera.
Então, meu irmão, olha para a tua vida, dá essa parada, o que eu preciso mudar na minha vida. Peça para o Espírito Santo te iluminar e que realmente o Senhor possa nos abençoar. Meu irmão, minha irmã, essa experiência com o Espírito Santo, ela é percebida principalmente lá dentro, no nosso interior. Então, muitas vezes, se a gente... É claro, né? Você vê uma pessoa de Deus, uma pessoa que reza, mas tem muitas pessoas que, mesmo falando que são de Deus, estão tão longe do Senhor ainda. Mesmo estando dentro da igreja, estão tão longe de Deus, julgam, apontam dedos, falam mal do padre, reclamam não sei do quê, reclamam da banda que vai tocar, reclamam do ministério que está tocando porque o nosso é melhor. Ah, o nosso ministério é cheio do Espírito Santo. Aí vem o bispo na igreja lá, aí não chama a banda, chama a outra. Fala, mas que desgraça, por que chama o outro? Nós que é bom. Cheio do Espírito Santo, esquece porque ciúme chamou o outro. Sabe? Então, muitas vezes, a gente vê pequenez nas coisas. Quando está servindo ao Senhor, meu irmão, se entrega por inteiro. Porque Deus é a nossa força. Então, a gente vê essa mudança interna. Um gosto para louvar a Deus. Um gosto para acordar. Porque tem gente que acorda e fala assim, oh, meu Deus, está muito frio. Ah, eu não vou na igreja hoje porque está muito calor. Ah, eu não vou na igreja porque está na pandemia. Cheio de Deus, hein? Só que aí vai no mercado, vai no supermercado, vai na feira livre, vai comprar verdura, vai no banco, vai... Na igreja não. E aí fala, por que minha vida não está dando certo? Meu irmão, abriu a igreja, vai. Você que tem algum problema muito grande, mas vai para saborear Deus. Pão vivo que desceu do céu, estar com o Senhor. Então, se vai no supermercado, o mesmo Deus que protege a gente no supermercado, no mercadinho, protege a gente na rua, protege quando vai na feira, no sacolão, é o mesmo Deus que nos protege quando estamos dentro da própria igreja. Então, meu irmão, mergulhe em Deus. E aí vem esse gosto de louvar a Deus, vem a vontade de adorar o Senhor. Tem gente que fala tanto de Deus, que ama o Senhor, mas quando se coloca de joelho, não sabe falar uma palavra para Deus. Nem eu te amo, Senhor, eu te amo. Não, porque está sem intimidade. Então, se você sofre isso ou conhece alguém, reze por essa pessoa. Fala, Senhor, eu quero voltar a ter intimidade, Senhor, a ter diálogo. Ter diálogo. É como se fosse dois parentes que faz tempo que não vê, a hora que chega em casa, você não sabe o que falar. E aí, beleza? Beleza. E aí, filho, da hora? Da hora. Como é que você tá? Bem. E aí, mano? Tem que ter conversa, diálogo. Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô arrebentado, eu tô assim, eu tô assado. Quero te louvar e te agradecer pela minha vida, pelos meus problemas. Tô aqui, Senhor, vem, Espírito Santo, preencher os meus vazios, curar as minhas feridas. E vai entregando. Esse é o nosso Deus. Então tem essa transformação interna. E aí o Espírito Santo toca na nossa mente. E abre toda a compreensão para entender a palavra de Deus. Não é apenas ler. Eu conheço várias pessoas que falam, eu já li a Bíblia inteira. Meu irmão, se não abrir para a compreensão do Espírito Santo e ler apenas com os olhos, é como se fosse um livro, né? Tem que abrir para falar, Senhor, eu quero compreender, Senhor, a boa nova, tudo que você trouxe. Eu quero compreender os profetas, Senhor, toda a história do amor de Deus no mundo, Senhor, né, desse vazio que estava a terra, mas o Espírito Santo, né, já estava lá, como diz em Gênesis, né, pairava e fez-se a luz, Senhor. Então, quando eu estou nas trevas de pensamentos, eu quero a tua luz. E a gente entender. Então, o batismo no Espírito Santo traz isso, a compreensão da palavra, traz a alegria. A alegria do Senhor é minha força. Então tem que estar alegre. Irmão, e aí? Ô, Senhor, estou desempregado, tá feio, mas tô aí, irmão. Eita Deus. Alegria. Alegria de poder acordar com chuva, com sol, com calor, com... A alegria de acordar, falar, Senhor, obrigado por mais um dia, eu vou te testemunhar, Senhor. Te testemunhar. Então, essa alegria. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, a certeza de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Não apenas falar, mas que você possa testemunhar onde você estiver, na rua, no celular, qualquer lugar. Porque Deus sabe que a gente faz escondido. Então que você possa testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para você, meu irmão.
Batismo no Espírito Santo. Então a palavra batismo, aí vamos supor que alguém pergunte para você, mas já tem o batismo, que é um sacramento, é outro sacramento. Você falou, ô Senhor, o que eu falo? Meu irmão, minha irmã, o batismo do Espírito Santo não é um novo sacramento da igreja. Então guarda bem isso, não é. E nem substitui o sacramento do batismo, né? Que a gente é batizado quando criança, ou tem batismo de adulto depois, enfim. Mas não substitui esse sacramento do batismo e nem outros sacramentos da iniciação cristã. Então, não é. Ele é. O batismo do Espírito Santo é a graça e o fruto da ação do próprio sacramento na vida do cristão. Então, ele é um fruto, né? O batismo do Espírito Santo. Portanto, o batismo do Espírito Santo não é uma melhoria. Ah, uma melhoria na minha vida, na minha fé. Não, não é. Não é isso. Também não é uma modernização. Nós é moderno, nós é batizado no Espírito Santo. Não, não é. Não é uma modernização. Não é também isso. E também não é um acréscimo no sacramento. Também não é. O batismo do Espírito Santo, ele é sim um reinflamar do Espírito na pessoa que conduz a uma experiência íntima com Deus. Então, o que é o negócio? As pessoas que estão desanimadas, principalmente agora na pandemia, né, esse negócio de desemprego, toda a pressão que a gente fica vendo na televisão, de morte, de Covid, de não sabe se vai, não vai. Tem pessoas que ficaram em casa e foram desanimando, foram achando que não tem mais jeito, foram ficando com medo, porque ouvem tantas coisas e vê, né? E aí não começa a acreditar mais em Deus, ou dá uma esfriada. Jovens que fizeram encontros, filhos, netos, e aí choraram, e vieram e tal, eu vou mudar de vida. Serviram, né? Foram cerimoniais, e de repente, por causa da faculdade, de outros amigos, começaram a acreditar em outras coisas, deixaram Deus para trás. Esqueceram da força do Espírito Santo, Paráclito, Consolador. E aí é engraçado isso, meu irmão. Presta bem atenção. Isso é engraçado. Por quê? Porque tem gente que muda a religião. Acreditava num Deus, na força do Espírito Santo, em Nossa Senhora, na intercessão da mãe, ela cheia do Espírito Santo. E aí troca a fé, começa a acreditar em outras coisas. Mas de time de futebol, dificilmente quem troca. Ninguém troca. Eu sou palmeirense, vou pôr o caminho do Corinthians. Ah, você é louco? Não. Ah, eu sou de Jesus, mas agora eu estou acreditando que o sol é Deus. Ai, que lindo. Para! Meu irmão, somos do Senhor. Então buscai essa força que vem do alto. Então, com isso, meu irmão, afirma-se que o batismo do Espírito Santo não é um substituto para os sacramentos. Amém? Então guarda bem isso e que possamos realmente reanimar a nossa fé. Então, meu irmão, minha irmã, quando somos batizados, nós recusamos o pecado. Não posso, não quero, porque eu sou livre. Então, essa força do Espírito Santo nos dá uma força na perseverança. Então, que sejamos perseverantes. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Ele vem preencher todos os vazios. Então, já vai entregando a tua vida nas mãos do Senhor. E que possamos realmente reavivar o dom da fé. Que possamos pedir a Deus a firmeza na fé. Fala, Senhor, eu não quero desviar o caminho. Senhor, eu quero estar aqui. Para nunca me perder, porque eu te amo, Senhor, porque és o Senhor da minha vida. Vai entregando agora. E que realmente possamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Então, se tiver alguém que está desanimado, você, meu irmão, que tá sempre tristinho, está deitado no sofá, levanta a cabeça, fala, tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha força vem do alto. Sopra, Senhor, na minha vida, Senhor, sopra, Senhor, porque o céu está aberto, meu irmão, porque somos de Deus. Obrigado, Senhor, e vem tocar em cada um de nós, Senhor. Toca, Senhor, em cada pessoa que desanimou, Senhor. Toca, Senhor, e nós te pedimos, Senhor. Vem reanimar, reinflamar a nossa fé, Senhor. O céu está aberto. O céu está aberto. Traz a alegria de volta, Senhor.
Traz no coração a bondade, Senhor, a caridade. Diz, eu também, Senhor, quero mergulhar no teu amor, Senhor. Toca, Senhor, dá-nos paciência, Senhor, com o irmão, com o próximo, com os familiares. Vai pedindo agora. Clame o Espírito Santo, vem Espírito Santo, batiza-me, Senhor. Traz essa força, Senhor, renovadora. Vem, Senhor, vai tocando em cada ferida, Senhor, tira as feridas que me impedem, Senhor, de perdoar, de amar. Oh, Senhor, que eu possa gerar os frutos do teu Espírito, Senhor, na minha vida. Preenche os vazios de cada um que está mergulhado, Senhor, na depressão, nos medos. Em cada pessoa que tem medo da morte, Senhor, por causa de um câncer ou do Covid ou tantas outras doenças, Senhor, toca. Obrigado, Senhor. E que possamos mergulhar no Senhor. E que o Espírito Santo possa fluir em cada um de nós. Amém? Eita Deus, quero deixar um beijo no seu coração. Agradecer aí ao Grupo Sagrada Família pelo convite. Uma alegria muito grande, meu irmão. Que possamos buscar a força que vem do alto. Nessa certeza que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? Então um beijo no seu coração. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reze, meu irmão, peça ao Espírito Santo que venha preencher os vazios, porque eu quero dizer para você, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu amaria ao Senhor, porque Deus vale a pena. Um beijo no seu coração, salve Maria Imaculada, valeu!